Esta série é composta de 30 programas. Hoje, você vai assistir ao programa número 17, Mãos à Obra, o programa da construção. Programa número 17, Coberturas. Piorou, Pedro. Tá ruim. Tá chegando a hora da novela e nada dessa TV ficar boa. Tá melhorando, Pedro. Aí. Continua mexendo assim, tá bom. Vai! Isso! Aí, melhorou! Para aí! Ah, ficou bom, olha lá. Ficou melhor do que antes, tá mais bonita a imagem. Você me deixou agoniada, viu? Por que foi mexer na antena? Não, é que quando o técnico teve aí pra instalar a antena, ele esqueceu de vedar o buraco no telhado. Eu fui lá consertar. Já que eu tava lá perto, dei uma regulada na antena, olha lá, que beleza. Pensei que eu nunca mais ia ver minha novela. Grande coisa, vai, meu amor. É tudo a mesma coisa. O mocinho vai ficar com a mocinha? Não. Tem muitas coisas que acontecem numa novela. E eu gosto de saber tudo tintim por tintim. Você sabe o que eu tava pensando quando eu tava lá no telhado? Quando você queria saber sobre tudo que era tipo de cobertura antes da gente escolher a nossa? Claro, né, Pedro? A gente vê aí na televisão, na rua, tem cobertura de tudo quanto é jeito. Como é que eu vou escolher antes sem conhecer? Não, tudo quanto é jeito também não, né, meu amor? O engenheiro estava me explicando. Tem a cobertura horizontal, que é aquela que você deixa só a laje com hipermeabilizante. Ou senão você pode cobrir ela com aquelas telhas compridas, que são chamadas de canaletes estruturais. E tem as coberturas inclinadas, feitas com telhas como a nossa, certo? Só que naquela época, Pedrão, a gente não sabia construir nenhuma nem outra. Daí, como o seu Freitas gostava muito de explicar, eu fui lá perguntar. Pronto, não tem nenhuma novela nisso. Não. Você deve estar se confundindo. Então, seu Freitas, eu quero fazer tudo direitinho, que é pra não ter problema de goteira nem chover dentro. E não é só chuva não, viu, dona Leila? A cobertura protege do vento, da entrada de insetos e animais e, muita gente esquece, do frio e do calor. A gente sabe como o sol esquenta aqui. Tem que pensar nisso, qualquer que seja a cobertura, inclinada ou horizontal. Aliás, a cobertura horizontal não pode ser completamente plana, porque aí a água da chuva não tem como escoar. Depois da laje pronta, é preciso aplicar uma argamassa para regularizar a superfície. Quer dizer, deixar toda por igual, sem altos e baixos, sem buracos. E tem que dar um caimento de pelo menos 1 centímetro por metro na direção do escoamento da água. Outro dia eu vi o pessoal lá no bairro passando piche em cima de uma laje. Poxa, o asfalto da rua durante o dia, ele super esquenta. Essa laje não vai esquentar, não? Ou se vai, Pedro. Imagina, aquele povo vai ficar tudo esquentando dentro de casa. Não vão aguentar o calor, não. Agora, cor clara, sim. Cor clara reflete a luz do sol e por isso não guarda o calor. Fica muito mais fresco. Você não vê minhas freguesas? Chega a época do verão, elas querem tudo roupa branca, cor clara. Imagina que elas vão querer roupa preta. Não é, seu Pedro? Cor escura esquenta demais. Certo. É por isso que a gente costuma dar um acabamento de cor clara na cobertura. E de tempo em tempo precisa lavar ou pintar de novo, por causa da poluição e da poeira, para ela não ficar escura. Agora, seu Freitas, com o telhado, se tiver uma cobertura no forro, isso vai ajudar a isolar a temperatura de dentro de casa da temperatura de fora, né? É. E sabe por quê? Se você tem o forro e o telhado, a camada de ar que fica entre os dois deixa a casa mais fresca, protegida do calorão de fora. Mas o certo mesmo é fazer um sistema de ventilação assim, ó. A gente deixa aberturas de ventilação no beiral e na cumieira. O ar quente é mais leve e sempre vai para cima. Então, o que acontece? O ar que entra faz uma corrente. O ar mais fresco fica e o ar mais quente vai embora. Como se fosse uma chaminé. Um ventilador natural, né, seu Freitas? Exatamente. E também pode colocar um material isolante em cima do forro, como lã de vidro. Ou materiais porosos como cortiça, isopor, concreto celular.
Eles ajudam a deixar a casa sempre com uma temperatura bem gostosa. Casa gostosa, hein, Pedro? Viu só como foi bom a gente ter perguntado bastante, pensar direitinho na hora de fazer? Assim. Agora a nossa casa ficou fresquinha, gostosa. Final feliz. Nós ficamos juntos para sempre. Mas foram muitos e muitos capítulos. Lembra quando a gente queria saber como é que fazia a cobertura horizontal? Claro que eu lembro. E a gente aprendeu que tem várias formas de fazer essa cobertura horizontal. Você pode fazer a laje na própria obra ou comprar pronta, pré-fabricada. Mas tem sempre que tomar muito cuidado com detalhes como o lugar da caixa d'água, a antena de TV e com a passagem das tubulações. Depois de pronto, fica difícil mudar. E na impermeabilização, o melhor é comprar produtos de qualidade. De cor clara fica ótimo. Tem gente que prefere aplicar a manta com borracha sintética. Mas de qualquer forma, qualquer que seja o material, é preciso proteger o impermeabilizante e a laje do sol, com tijolos furados, argila expandida ou terra e grama. São soluções baratas e fica muito bom. Outra solução é pôr uma camada de isopor de 2,5 cm e tijolos furados em cima para segurar. Esse material não apodrece e protege muito bem o impermeabilizante. Outra coisa importante, a borda do material impermeabilizante tem que ficar bem protegida, que é para a água não entrar por trás dele. A extremidade da laje tem que terminar com uma testeira de concreto. A testeira tem que ter uns 25 ou 30 centímetros de altura e a borda do impermeabilizante tem que ficar embaixo dela. Assim, a água não consegue penetrar por trás do impermeabilizante. Uma pingadeira na parte de cima impede que a água corra para dentro. E embaixo da testeira, uma outra pingadeira evita que a água fique correndo embaixo da laje. Um detalhezinho de nada, né? Mas você vê como é importante? Por isso é que eu digo, a Leila tem razão. Pra coisa dar certo, a gente tem que perguntar, perguntar e perguntar. Posso te perguntar um negócio, Pedro? Claro, meu amor. Posso ver minha novela, que agora o comercial já tá acabando? Tudo bem. Me aguarde nos próximos capítulos. A laje quando ela é feita para ser usada como telhado, ela precisa ser bem feita e bem lisa e tendo já as formas de escoação de água, né? Porque se a água parar, ela vai dar goteira. E também o calor, que é muito excessivo, porque quando o sol bate na laje, ele passa o calor e filtra o calor para dentro da casa, né? Para assim impedir umidades, a gente costuma usar os vedantes, né? Então, tem aqueles vedantes pretos que a gente passa na laje. Ele segura bastante a água e veda também bastante a umidade. Ela tem que ter um bom caimento, ela tem que ser medida, tem que fazer nível, tudo certinho. E ela tem que passar, a cobertura ela tem que passar da parede da casa. Porque senão, além de entrar água pela cobertura, ela vai escorrer água pela parede e vai dar problema de umidade na parede. Então ela tem que ter um bom caimento, ela tem que estar bem certinha, que aí a água desce e não vai pela parede, né? Você tem que também não pode pôr um caimento muito grande para a casa do vizinho, porque senão você vai ter problemas com a tua vizinhança. Entendeu? Então você tem que medir lá direitinho, fazer um bom caimento e que ela ultrapasse as paredes da casa. Como eu fiz uma cozinha agora e coloquei a laje, está tendo esse problema. Eu preciso passar um impermeabilizante, por causa que tem umidade, e foi muito bem colocada, mas ela dá esse problema. Então eu sinto que eu tenho que fazer, tenho que passar esse negócio para vedar bem vedadinho, porque está dando umidade e goteira. Pra mim, hoje em dia que for fazer sua casa, não faz de telhado. O certo é fazer com a laje. Depois da laje, você puder, faz no telhado de cima. Aí não dá vazamento, não veda de tum. Eu morava de aluguel, a casa que eu morava era de laje. Chovia, mas chovia mais dentro de casa que fora. Porque tinha a laje rachava, a água primeira ali, caía em cima do quarto. O que acontece? Se você não... fazia serviço, colocava, não tinha jeito. O certo é fazer um telhado em cima.